Na semana em que se comemorou o Dia Mundial da Educação, o Fantástico acompanhou o trabalho de professores brasileiros que superam barreiras para levar conhecimento. Pode ser uma viagem de barco, cruzando rios, para chegar a alunos sem acesso à internet. Navegar é preciso. É preciso para que muitos alunos não parem de estudar durante a pandemia. Principalmente em lugares onde não se pode contar com as ondas da internet, como em alguns pontos aqui de Santarém, no Pará. Cita a atividade do Samuel e do outro seu menino, do Rafael. A lancha escolar vai até esse ponto aqui. Daqui para frente, eles precisam passar por uma embarcação menor e vão ter que ir remando para chegar até os alunos. Nós precisamos nos reinventar com novas formas de trabalho. Então, a gente prepara as atividades e leva até a casa do aluno. Luzenildo faz parte de um grupo de 132 professores que se divide para atender 2.330 estudantes que vivem na beira do rio Amazonas. Se não fosse o esforço que eles fazem de levar e trazerem as atividades até nós, seria mais difícil ainda, né? Existem muitos professores espalhados pelo país fazendo um esforço enorme para que o estrago na vida do estudante não seja tão grande durante a pandemia. Mas muitas crianças e adolescentes ainda ficam à deriva. Oi, Ayla, tudo bem? Segundo dados da Fundação Abrinq, 4.600.000 alunos brasileiros menores de 17 anos disseram que não receberam nenhuma atividade para realizar em casa entre os meses de julho a novembro de 2020. A maior parte deles é de famílias mais pobres. É que 1/3 das crianças e adolescentes do Brasil que vivem em casas onde a renda per capita é inferior a meio salário mínimo não tem acesso à internet. Olha, eu fico muito feliz e agradecida pelo esforço deles que estão fazendo, pelos alunos, né? Pode ser que tenha melhorado a forma como a sociedade hoje vê os nossos professores com essa pandemia? Com certeza, Débora, a sociedade, especialmente os pais de alunos, puderam ver o quanto é complexa a profissão de professor. Então, olhar para o professor como alguém que tem uma profissão tão desafiadora quanto um médico, por exemplo, é algo que vai permitir uma crescente valorização do professor perante a sociedade. E mesmo no lugar que um dia já foi mar, mas hoje é sertão, a navegação acontece. É sobre uma velha moto que o professor Jovino vai até seus alunos. Imprimia as atividades em casa e saía de porta em porta nas segundas-feiras, entregando as atividades, e na outra semana recolhia a atividade e entregava a outra. Ele vive em Tacaimbó, Pernambuco. Estava começando a alfabetizar 18 crianças quando a pandemia chegou. Dessas, só 3 têm acesso à internet. Professores de escolas públicas que sabem que o futuro dos seus alunos dependem mais de escola do que propriamente das famílias, em muitos casos, dada o reduzido acesso à escola que os pais dessas crianças tiveram e a situação econômica terrível em que esses pais se encontram. E não é de hoje que o Jovino sabe como o acesso à educação é difícil por lá. Estudou na mesma escola onde ensina. Eu estudava à noite porque o dia era para trabalhar na roça. Em outro canto do país, muda o lugar, mas não muda a dificuldade. Você estava estudando, mas ao mesmo tempo se dividia com as tarefas aqui da sua casa, né? O que tanto você fazia aqui? Às vezes eu varria a casa, lavava a louça, às vezes eu ia ajudar meu pai, buscar um milho no roçado, né? Você acha que é muita dificuldade, assim, para você conseguir estudar? Acho um pouco, né? Mas dá de ir. Jean mora no interior do Acre. O caminho da escola até a casa dele é longo e difícil. Ele não tem nem TV em casa,
muito menos internet. A navegação do ensino acontece pelas ondas do rádio. As vozes que saem desse velho aparelho são de professores como o André. Quando você tem um profissional que veste a camisa, mesmo acreditando que não é valorizado como deveria ser, mas que sabe que através dela a gente consegue desbravar outros caminhos, eu fico feliz. André e muitos outros professores tiveram que desenvolver uma habilidade que não tinham antes da pandemia. Você ter que trabalhar com simplesmente um áudio, sem utilizar o quadro, sem utilizar um vídeo, sem utilizar um cartaz, é meio difícil. Mas eu fui usando todos os mecanismos que eu sempre utilizo na minha sala de aula e acabou dando certo. Eu acabo adaptando junto com a minha aula explicativa para enriquecer ainda mais nas explicações do determinado conteúdo. Olá, crianças, tudo bem? Agora em Geografia vamos falar sobre as mudanças nas paisagens naturais. Eu tenho a impressão que a pandemia, para além de todo o sofrimento que trouxe, tem um outro lado. Houve um processo de aquisição de novas competências por parte dos professores, eles estão orgulhosos do trabalho que puderam fazer. Agora, eles precisam ser apoiados para que essas competências possam ser, trabalhar junto com políticas docentes competentes que permitam que as escolas melhorem e que a educação possa dar um salto de qualidade no Brasil. Ninguém sabe até quando será preciso navegar e para onde esse barco pode nos levar. O certo é que todos esperam em breve poder voltar a atracar novamente num porto seguro, a escola.